Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, estou gravando essa aula, era a nossa aula na sala virtual, acabou dando aquele probleminha, que depois eu fui identificar, era realmente um problema no meu equipamento, então acabou dando um erro e acabei não conseguindo a tempo, mas depois o suporte me passou tudo, então nós vamos marcar posteriormente outra aula na sala virtual, tá bom? Mas essa aula é uma aula que eu vou dar uns exemplos para vocês de mais a prática mesmo dos exercícios, né? Vou deixar para vocês umas atividades também, já uns exercícios para poder fazer. Mas eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, porque essa parte agora introdutória mesmo de aplicar no exercício é muito importante. E uma vez vocês pegando vai ser bem interessante. E é a matéria da nossa prova, né? Espero que todos já tenham visto aí o comunicado da prova. Tá aí no destaque aí na plataforma todas as instruções. Ainda vou passar mais instruções para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar um exemplo onde estou pegando uma herança genética chamada albinismo. Albinismo é a ausência de melanina na pele, né? Não tem presença de melanina na pele. Então são aquela questão da pessoa ser muito branca, né? Excessivamente branca, mas não porque ela... Existem pessoas que são brancas, mas não são albinas. Mas o albinismo é bem característico porque é extremamente branco, né? E ela é uma herança recessiva e o exercício está me dizendo isso. Perceba que ele disse isso no enunciado, sabendo que o albinismo é uma herança recessiva. Então ele já me deu uma informação fantástica, que eu precisava muito dela para resolver o exercício. Aí ele fala, ó, determine a possibilidade de um casal, tá? Então é um casal, onde o homem é normal. Normal para quê? Normal para o albinismo, ele não é albino. Só que o exercício vai me dar uma informação também crucial que eu vou precisar dela. Que ele fala que cuja mãe, a mãe desse homem, ela é albina. Então a mãe do homem é albina. O homem é normal, mas a mãe é albina. Isso vai me ajudar e eu vou mostrar para vocês por que vai me ajudar. E a mulher também é normal, só que no caso da mulher, quem é albina é o pai. E aí ele termina perguntando de terem uma criança normal para o albinismo. Então o que nós vamos fazer é calcular isso. De que forma que eu vou calcular? Então vamos lá. Então, primeira coisa, vamos extrair os dados do exercício. Qual é a característica? Albinismo. Quais são os fenótipos aí existentes que está sendo descrito? Albino e normal. Quais são os genótipos, né? Sempre lembrando, eu sempre vou estar frisando isso. Fenótipo é a manifestação da característica no meio. Genótipo é a representação. Então, se o albinismo é herança recessiva, eu já sei de cara que ele é azinho, pronto. Não tem outra conversa. Mas o normal eu tenho aquela questão que ele pode ser homo ou heterozigoto. Então eu tenho azão ou azão-azinho. Qual dos dois vai ser? É aí que entram os dados do exercício. Os dados do exercício vai me ajudar nesse sentido. Então eu já sei que o genótipo do casal, tanto do homem quanto da mulher, ele tem a presença de um azão. Por que eu sei que tem um azão? Porque o normal é dominante, então tem que ter pelo menos um azão. A minha dúvida agora é o segundo gene. Será que é outro azão ou será que é um azinho? Na hora que eu vou montar, eu descubro que ambos são heterozigotos. Por quê? Porque eu tenho, tanto no homem quanto na mulher, eu tenho um indivíduo pertencente à ascendência deles, né, os pais, pelo menos um indivíduo, no caso do homem a mãe, no caso da mulher o pai, que é albino. Então esse indivíduo albino, ele é azinho. Então o único gene que ele pode doar para o filho é o azinho. Então o filho tem que ter um azinho porque o pai doou um azinho para ele e a gente já sabe disso, porque o exercício falou isso para mim. Então o homem é heterozigoto. A mesma coisa acontece com a mulher. A mulher, o pai dela é albino. Então qual que é o genótipo do pai dessa mulher? Azinho, a gente já sabe disso. Qual que é o único gene que o pai doa para ela? Azinho. Então também ela é heterozigota. E eu vou falar sobre isso também no último slide aqui da apresentação, que é uma regrinha que se tem que vocês vão memorizar. Mas beleza, descobri que ambos são heterozigotos. Agora pronto, eu montei o cruzamento. É muito importante que vocês montem o cruzamento dessa forma que eu montei aqui, ó. Colocando X indicando que está acontecendo um cruzamento. E aí eu vou fazer a propriedade distributiva, segundo os matemáticos, né? Eles gostam de falar propriedade distributiva, mas para nós aqui é o verdadeiro chuveirinho. Então eu vou lá, ó. Qual que é o gameta, os gametas que vai produzir o homem, os espermatozoides? Gameta com azão, espermatozoide com azão, espermatozoide com azinho. E a mulher? Óvulo com azão ou óvulo com azinho. Então por isso que eu faço as combinações, ó.
Se o gameta, o espermatozoide do homem tiver um asão, ele pode combinar com o asão da mulher, do óvulo da mulher, da asão asão. Mas eu também posso ter um espermatozoide asão que vai combinar com o óvulo azinho da mulher. Então dá azinho, asão azinho. Assim como também eu posso ter um espermatozoide azinho combinando com o asão da mulher. E eu posso ter um espermatozoide azinho combinando com o azinho da mulher. Então eu faço o chuveirinho e distribuo. Aqui, ó, eu não coloquei, mas sempre que vocês forem fazer no caderno, separa por vírgula, tá? Asão, vírgula. Asão, azinho, vírgula. Para você saber que está separado. Aqui eu acabei esquecendo de colocar, mas a gente vai desse jeito mesmo. Então, nesse caso, eu montei, então, o cruzamento. O cruzamento agora está feito. Então, fiz duas etapas. Extraí os dados do exercício, identifiquei dominante recessivo, identifiquei os fenótipos, identifiquei o genótipo, fiz o cruzamento. Tenho o resultado do cruzamento. Agora eu vou responder a pergunta. Porque a pergunta é qual que é a probabilidade, né? Qual que é a chance deles terem, a probabilidade desse casal ter uma criança normal para o albinismo. É aí agora que entra o meu raciocínio. Quem é normal? Normal é o dominante. Então eu vou resolver. Está aqui o enunciado do exercício novamente. Agora eu vou resolver. A probabilidade de calcular, eu preciso primeiro lembrar o que é a probabilidade. Lembra disso? Número de eventos desejados sobre o número de eventos possíveis. Então, o meu cálculo é, qual que é o número de eventos desejado? 3. Por que é 3? Porque você viu lá atrás, se você voltar a aula, você vai ver lá, que lá tem 3 dominantes. Eu tenho um asão e 2 asão-azinho. Então, são 3 dominantes. Lembra que para o fenótipo, asão e asão-azinho são iguais. Eles são diferentes no genótipo, mas no fenótipo são iguais. E a pergunta é em cima do fenótipo, não é do genótipo. Se ele tivesse perguntado em cima do genótipo, era outro raciocínio. Mas ele perguntou do fenótipo. Qual é a chance de ter uma criança normal? 3 em 4. Eu falo de 3 quartos. A resposta é essa? É essa. Ah, professor, mas eu quero transformar isso em porcentagem. Então transforma. 3 quartos vezes 100, 3 quartos vezes 100, que vai ser igual a 75%. Pronto, eu respondi. Tá? Minha resposta está aí em porcentagem também. Depende do que o exercício está pedindo, de qual forma ele está pedindo. Beleza? Então, tranquilo em relação a isso. Então, eu já dei o resultado. Além do chuveirinho, eu também tenho uma outra forma que eu posso desenvolver esse exercício, que é esse quadro aqui, é o quadro de Punnett. No quadro de Punnett, eu, na verdade, desmembro o genótipo dos dois indivíduos, né? Como se fossem os gametas que é possível dele formar, e faço o cruzamento. Então, perceba que na horizontal eu tenho o genótipo do homem, asão-azinho, eu já sei que ele é. Na vertical eu tenho o genótipo da mulher, asão-azinho. Quando eu faço a junção, perceba que asão juntando com asão é azinho-azinho. O que é isso? É gametas fecundando. O espermatozoide fecundando o óvulo. Mas também eu posso ter o asão da mulher com o azinho do homem, asão-azinho. Eu posso ter o asão do homem com o azinho da mulher, asão-azinho de novo. Mas eu também posso ter o azinho-azinho. Então, a critério de cálculo, você tem que fazer mesmo que seja igual. Ah, mas é a mesma coisa. Mas ele faz parte da junção do característico, porque tem diferença na constituição genética quando você pega os dois asão-azinho. É a mesma coisa? É. Só que no primeiro eu tenho um asão vindo da mãe, né? Aí olhando na segunda linha da coluna aí, né? Eu tenho um asão-azinho, esse asão veio da mãe e o azinho é do pai. E o outro asão-azinho inverte, é o asão do pai e o azinho da mãe. Então tem diferença genética, mas fenotípica é igual. Mesma coisa, é normal. Assim como o asão-asão. Aí, de novo, eu faço o cálculo da probabilidade. Qual a probabilidade de ser normal a criança? 3 em 4, 3 quartos. Né? Que eu transformo. Olha a outra forma que eu calculei, ó, de porcentagem. Eu dividi. 3 dividido por 4 dá 0,75. Vezes 100%. 2 zeros, né? Regrinha matemática aí, ó. Caminha a vírgula para a direita 2 casas. 75%. Não esqueço do símbolo. Fechou? Então, beleza. Bom, vou para aquela regrinha que eu falei para vocês no primeiro exercício. Isso é uma regra. Toda vez que tiver no exercício um indivíduo e ele for identificado como dominante e for apresentado na sua descendência ou ascendência, ou seja, filhos ou pais, algum indivíduo recessivo, a regra diz, obrigatoriamente ele será heterozigoto.
Por que que eu estou dizendo que ele será heterozigoto? Eu vou mostrar para vocês. Olha o que acontece, ó. Eu tenho um indivíduo dominante. O genótipo dele, eu coloquei já o genótipo, mas na verdade eu não sabia o genótipo dele, não. Eu só sei que ele é dominante. Ele pode ser azão, pode ser azão. Porém, foi me dada uma informação que na ascendência dele, eu tenho lá em negrito, ó, vamos supor que seja a mãe. A mãe é recessiva. Então qual que é o genótipo da mãe? Todo indivíduo recessivo, o genótipo dele só tem como... É outra regra, eu já falei essa regra para vocês. Todo indivíduo recessivo, o genótipo dele é homozigoto. Azinho, bezinho, cezinho, não interessa a letra. Então eu tenho que a mãe dele é recessiva, então ela é azinho. Qual que é o único gameta que a mãe pode doar para ele? Um azinho. Então lá, ó, o azinho foi pro filho que tá em negrito. Aí, continuando a minha parte, que eu tive só um imprevistozinho aqui no telefone. Então vocês estão vendo, ó, revisando. Esse azinho em negrito veio da mãe. É a única possibilidade. Não tem outra forma. Entendeu? A mãe só vai produzir gametas azinho. Então o azão veio do pai porque ele falou que é dominante, então tem que vir de alguém. Então, ó, falou ascendência recessiva, obrigatoriamente é heterozigoto, e eu estou mostrando por que que é. Mas se for a descendência, a mesma coisa, ó. Olha a descendência, ele tem um filho azinho. Para ele ter um filho azinho, é obrigatório que esse filho receba um azinho da mãe. Vamos supor que esse cara seja um homem. É obrigatório que ele receba um azinho da mãe. E em seguida ele receba um azinho de quem? Do pai desse indivíduo aí, ó. Então ele recebe dessa forma aqui, ó. Por isso que o torna obrigatoriamente heterozigoto. Isso, galera, é regra. Vocês têm que seguir essa regra. Isso aí não é uma coisa que a gente criou, não é uma coisa de suposição. Isso aí, ó, bateu. Então não interessa o exercício. A acondroplasia é uma herança genética recessiva. Sabendo que um indivíduo normal, filho de uma mãe acondroplásica, olha que característica que eu peguei, não interessa mais nada, eu já sei que o cara é heterozigoto. Na hora. Porque o exercício me diz, primeiro, acondroplasia é recessiva. Segunda, ele falou que o indivíduo é normal, então ele é dominante. Terceiro, falou que a mãe é recessiva, então ele é heterozigoto, acabou, eu já posso montar lá, não preciso mais pegar dados dele. Eu já sei que ele vai ser, então, azinho, ou que seja bezinho, cezinho. Isso é regra, tá, galera? Então, espero que vocês tenham pego isso aí. Essa era a nossa aula, nossa discussão lá, tá? Estudem, vai fazer parte aí. Depois eu vou passar uns exercícios para vocês, vou marcar, vou mandar para vocês, na verdade, vou fazer uma listinha de exercícios e mandar para vocês também. Vou dar uma aula de revisão. Aliás, na aula de revisão nós vamos fazer exercícios. Vocês vão fazer junto comigo, tá bom? Então, fechou, galera? Um abraço, fica com Deus todo mundo e bom feriado, né? E boas provas que tá vindo por aí. Fechou? Tchau, galera.